Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo aqui eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre o HD, um dispositivo de armazenamento que a gente utiliza aí no dia a dia, né? Bom, então o HD, do inglês hard disk ou disco rígido, é um dispositivo de armazenamento de dados que utiliza discos magnéticos rotativos para gravar e recuperar informações, ou seja, escrita e leitura de dados. É um dos dispositivos mais comuns de armazenamento em computadores e servidores. A história do HD começa lá nos anos 1950, quando a IBM apresentou o primeiro disco rígido magnético, o primeiro HD, o IBM 305 Hamac. Ele ocupava o espaço de 2 frigoríficos e tinha uma capacidade de apenas 5 MB de armazenamento. Nos anos 1970, a IBM lançou o Winchester, um HD mais compacto e confiável, com 30 MB de armazenamento. O lançamento do Winchester foi um marco dando início ao uso comercial em larga escala. Já nos anos 1980, os HDs começaram a ser utilizados em computadores pessoais, os PCs. Modelos como o Seagate ST506 foram lançados com 5 MB de armazenamento para máquinas como o IBM PC. Com o aumento no número de vendas de PCs nos anos 1990, a capacidade dos HDs aumentou rapidamente, entrando na era dos gigabytes. Porém, eram dispositivos que eram extremamente caros. Por exemplo, na década de 1995, um HD de 1 GB custava aproximadamente $1.000. A partir dos anos 2000, os HDs sofreram ainda mais melhorias e passaram a oferecer capacidades de terabytes e velocidades ainda maiores, mas enfrentaram a concorrência dos SSDs, com sua velocidade impressionante, que começaram então a dominar o mercado em relação a desempenho. Mais adiante a gente vai fazer um comparativo mais detalhado entre o HD e o SSD e as vantagens e desvantagens em cada um desses dois dispositivos. Mas só para a gente ter uma breve noção, o HD, por exemplo, ele tem alta capacidade de armazenamento e tem um custo baixo. Porém, a velocidade dele de leitura e armazenamento de dados é menor em comparação ao SSD. Enquanto que um SSD ele tem uma alta velocidade de armazenamento e de leitura de dados. Porém, o custo dele é mais alto. Ou seja, o preço dele é mais alto em relação ao HD. E por conta disso, nós acabamos encontrando SSDs com menor capacidade de armazenamento. Porque se a gente for investir em um SSD com capacidade de armazenamento mais alta, fica muito mais caro. E isso vale tanto para o consumidor quanto para os fabricantes de dispositivos de armazenamento. Mesmo nos dias de hoje, os HDs eles ainda são amplamente usados em servidores e sistemas de backup e também nos computadores pessoais. Porém, existem tecnologias como os SSDs NVMe e o armazenamento em nuvem, que também estão disponíveis no mercado e que bastante gente já está aderindo a essas novas tecnologias também, quando se trata de armazenamento de dados. Porém, vale ressaltar uma curiosidade: os HDs eles provaram ser uma das invenções mais duradouras da era da computação. Vamos falar agora um pouco sobre a arquitetura de um HD. Em um HD nós encontramos os pratos, que são discos magnéticos onde os dados são armazenados. O HD também é composto pela cabeça de leitura e gravação, um braço mecânico que lê e escreve os dados nos pratos, um motor que gira os pratos em alta velocidade, um controlador eletrônico que gerencia a leitura e a gravação dos dados, e a comunicação com o computador, e tem também a carcaça, o case, que protege os componentes internos de poeira e contra impactos. Referente à capacidade de armazenamento de um HD, isso varia entre 500 GB e vai até 20 terabytes ou até mesmo mais em HDs mais modernos. O quão rápido é um HD é medido com a unidade que nós chamamos de RPM, rotação por minuto, que mede a velocidade dos pratos em rotação por minuto. O mais comum de encontrarmos é entre 5.400 RPM e 7.200 RPM, isso para desktops, para computadores pessoais, notebooks ou PCs. Encontramos também os HDs de alta performance. Esses HDs costumam ser encontrados em velocidades que variam entre 10.000 RPM e 15.000 RPM. Normalmente são utilizados para servidores. Os HDs eles utilizam uma interface de comunicação que nós chamamos de SATA, SATA, ou Serial ATA. Essa interface ela é utilizada de forma padrão em desktops e laptops. Tem também outras interfaces, como a SAS, usada em servidores com maior velocidade e confiabilidade.
As siglas SATA significa Serial Advanced Technology Attachment e é um padrão de interface usado para conectar dispositivos de armazenamento, como discos rígidos HDs ou unidades de estado sólido, SSDs. Essa conexão acontece entre o dispositivo de armazenamento e a placa-mãe do computador. A palavra serial refere-se à transferência de dados em série, ou seja, um bit após o outro de cada vez, formando assim uma transferência em série. Isso contrasta com o padrão anterior, o Parallel ATA, que transmitia vários bits simultaneamente, um ao lado do outro, formando assim uma transferência em paralelo. As siglas ATA, Advanced Technology Attachment, indica que é uma tecnologia avançada para conexão e controle de dispositivos de armazenamento. A interface SATA possui algumas vantagens em relação à interface PATA. Ela suporta taxas de transferência mais rápidas, isso também melhora o fluxo de ar dentro do gabinete e facilita a organização. Utilizando a interface SATA, podemos também conectar e desconectar dispositivos do computador enquanto ele está ligado. Porém, para a gente fazer isto, tanto o sistema operacional quanto o hardware que nós estamos utilizando precisam prestar suporte a esse tipo de prática. Então, aconselho vocês a não fazerem isso enquanto o seu computador estiver ligado, porque pode ser que o sistema operacional que você utilize não permita que você conecte ou desconecte cabos da placa-mãe enquanto o seu computador estiver ligado. E se o seu sistema operacional não prestar suporte a isto, pode acabar ocorrendo perdas de dados. A interface SATA, ela possui algumas versões. Tem o SATA versão 1, que possui uma velocidade de transferência de dados de até 150 MB por segundo. O SATA versão 2 tem uma velocidade de até 300 MB por segundo. Já o SATA versão 3 possui uma velocidade de até 600 MB por segundo. Podemos notar aqui que a cada nova versão, a velocidade de transferência de dados dobra. Nos HDs nós encontramos também uma memória temporária. Esta memória ela é do tipo cache, que ajuda a acelerar a leitura e a escrita dos dados. O tamanho desta memória varia entre 8 MB e 256 MB. Porém, pode acontecer de encontrarmos memórias ainda maiores. A velocidade máxima de leitura e escrita geralmente é lida em megabytes por segundo. A interface SATA versão 3, por exemplo, ela pode ter uma velocidade de leitura e de escrita de dados de até 600 megabytes por segundo. Os tipos de HD variam entre o padrão, o híbrido e o externo. O HD padrão, como a gente já vem discutindo aqui neste vídeo, ele é composto por discos magnéticos e este é o tipo de HD mais acessível que tem no mercado. Um outro tipo de HD também é o HD híbrido, que nós chamamos de SSHD. Ele combina o HD com uma pequena quantidade de armazenamento SSD. Isso proporciona para o dispositivo uma maior velocidade. E tem também o HD externo, que também é bem comum a gente ver no mercado. Geralmente o HD externo ele é portátil e é usado para backups e armazenamento adicional. Vamos conversar um pouco agora sobre as vantagens e as desvantagens de utilizar esse tipo de armazenamento, ou seja, o HD. O HD ele possui uma alta capacidade de armazenamento e tem também um baixo custo, né? Geralmente os HDs eles são mais baratos em relação aos seus concorrentes no mercado. É um dispositivo que ele também é altamente confiável para armazenar grandes volumes de dados. Agora, as desvantagens. Em relação ao SSD, o HD é mais lento. Ele também é mais sensível a impactos devido às partes móveis que tem nele, como os discos, por exemplo. Os HDs que são considerados lentos, eles possuem, por exemplo, uma velocidade de leitura de 100 MB por segundo. Já os SSDs, que também são considerados lentos, eles possuem uma velocidade de processamento de 500 MB por segundo ou mais. Em relação às características do HD, vamos fazer um comparativo com as características do SSD, para a gente entender melhor as diferenças entre esses dois tipos de dispositivos para armazenamento de dados. Por exemplo, um HD que é considerado lento, ele possui uma velocidade de processamento de 100 MB por segundo, enquanto que um SSD que é considerado lento também, possui uma velocidade de processamento de dados de 500 MB por segundo. O HD, ele possui algumas partes móveis, então dependendo do componente que é danificado no HD, fica mais fácil de você conseguir fazer a manutenção e mais barato também, porque você consegue utilizar ferramentas comuns. Já o SSD, ele não possui partes móveis. Então, para uma manutenção, você precisa utilizar ferramentas mais específicas e ferramentas mais caras. Um HD, ele consome mais energia do que um SSD. Em relação ao ruído, o HD também costuma ser bem mais barulhento, devido ao movimento que ocorre dentro do HD, os discos girando. Já o SSD, como ele não tem esses discos que ficam girando, ele é silencioso. Custo-benefício. O preço do HD por gigabyte costuma ser bem mais barato
em relação aos preços dos SSDs. Os SSDs, embora sejam mais caros do que os HDs, estão com um preço bem mais acessível do que há décadas atrás. Então é muito comum hoje em dia nós vermos computadores que estão utilizando HDs junto com SSDs. Mas vamos entender o porquê que diversas pessoas estão optando por utilizar os dois dispositivos de armazenamento ao invés de apenas um, ou seja, apenas um HD ou um SSD. Quando nós vemos esse tipo de sistema, um HD sendo utilizado juntamente com um SSD, ambos acoplados ali na placa-mãe, o SSD ele é utilizado para armazenar o sistema operacional. E também as pessoas gostam de utilizar aplicativos importantes para instalar no SSD, uma vez que ele tem uma velocidade de leitura e armazenamento mais rápida. Isso resulta em tempos de inicialização e carregamento mais velozes. Então se de repente você tem, por exemplo, se você é um designer ou um desenhista e você utiliza bastante o Photoshop, então você pode estar instalando o Photoshop no SSD. Isso resulta em tempos de inicialização e carregamento muito mais rápidos do que se você estivesse instalando esses programas no HD. Já o HD é utilizado para armazenar arquivos grandes, como vídeos, músicas, uma grande quantidade de fotos, outros programas que são menos utilizados, que você usa de vez em quando. Dessa forma você pode estar aproveitando a grande capacidade de armazenamento do HD a um custo-benefício mais baixo. E falando em custo-benefício, embora o SSD ele seja bem mais rápido, o custo por gigabyte é mais alto. Por outro lado, o HD é mais barato e oferece muito mais espaço para que possamos armazenar dados que não precisam ser acessados rapidamente, ou para instalar programas que nós não utilizamos frequentemente. Usar ambos os dispositivos em um computador permite organizar os dados de forma mais eficiente. SSD a gente utiliza para arquivos prioritários e o HD a gente pode estar utilizando para backups e arquivos volumosos. Vou utilizar como exemplo uma estação de trabalho, um desktop que a gente utiliza no dia a dia para desenvolver algum tipo de trabalho, seja ele desenho, ilustração ou programação. A gente pode estar utilizando o SSD para instalar programas como editores de vídeo e imagens, usando novamente como exemplo o Photoshop. Ou a gente pode instalar também no SSD uma IDE que a gente utilize para desenvolver os códigos. Já o HD a gente utiliza para armazenamento de projetos antigos, então conforme a gente vai desenvolvendo os projetos, deixamos ele ali, utilizando o HD como se fosse um backup. Para quem trabalha com edição de vídeo, podemos armazenar no HD os vídeos que já foram renderizados. Caso você tenha um computador para uso doméstico, você pode utilizar também o SSD para garantir um PC mais rápido para as tarefas do dia a dia, como navegar na internet, usar aplicativos e executar o sistema operacional. Já o HD você pode usar para armazenar as fotos de família, filmes e documentos antigos. E bom pessoal, este foi o nosso vídeo falando um pouco sobre o HD. Comparamos também as especificações entre HD e SSD e como podemos utilizar os dois de forma conjunta para uma melhor performance no computador que estamos utilizando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço para todos vocês.